Segundo livro aos Coríntios, de Paulo, no capítulo 6, e você vai permanecer com a sua Bíblia aberta. Aliás, 7, capítulo 7. Capítulo 7, verso 5 e o verso 6, que diz assim: Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém? Verso 6. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Mais uma vez, ó Deus, alimenta a nossa alma nesta tarde. Aqui estão tuas ovelhas, aqui estão pessoas que servem ao Senhor, e pela tua misericórdia, usa a minha boca, usa-me com graça, com sabedoria. Tu sabes o quanto eu não mereço, mas tu és o Deus de misericórdia, e traz tua palavra para nós hoje à tarde, em nome de Jesus, amém, amém. Por favor, fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver aqui vários versículos trabalhando esse livro de Coríntios. Irmãos, a guerra de Corinto, ela sempre foi, eu diria, uma pedra no sapato de Paulo, não é? Sempre foi. A gente às vezes, convivo muito com os pastores, muito mesmo, e Deus me deu essa bênção de estar pregando na Brasil para Cristo, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, Nazareno, aqui na SPB. Deus me deu essa graça de estar com os pastores, e eu sempre escuto comentários tipo assim: você está em qual igreja? Aí, rapaz, tal igreja, misericórdia, ali é muito difícil, ali é um cemitério de pastores. Já ouviram isso? Já ouviu isso, João? É o cemitério de pastores. Ali misericórdia e tal, é difícil, é duro e tal. Eu creio que nas igrejas que Paulo fundou, que ele tinha uma relação com essas igrejas, talvez a igreja de Corinto era a igreja mais difícil, era a igreja mais complicada, era a igreja que realmente deu dor de cabeça a Paulo. E eu queria nessa tarde, irmãos, eu perguntei ao pastor Edivan, a maioria aqui é obreiro, né? E eu creio que você consegue detectar alguns irmãos que dão dor de cabeça, né? Consegue ou não? A mulher do pastor aqui, consegue ou não consegue? E chega, fica pensando em alguém, né? Tem gente que apareceu com esse dom de perturbar os outros. Ontem eu dava uma aula, eu dei uma aula ontem lá no shopping, ontem eu estava em João Pessoa, ontem à noite, dando lá uma aula para 38 obreiros e tal, e ali se levanta uma mulher e diz: pastor, me dê uma palavra aqui. Pois não, pastor, porque o senhor está fora da exegese. Isso no meio de todo mundo, né? Aí eu digo: mas minha irmã, a senhora sabe o que é pelo menos exegese? Que eu vi que ela nem sabia o que é isso, mas ela ficou ali, sabe? Levantava a mão, perguntava, e a gente percebia que é uma pessoa sem conhecimento, é uma pessoa que não tem domínio da coisa, mas ela tem aquela coisa de catucar, de perturbar, né? Eu tenho dito algumas coisas assim. Pode observar pessoas que falam demais, geralmente elas não produzem. Observe isso, elas falam demais, dão opinião demais, elas criticam demais, e são pessoas que geralmente não produzem. Uma irmã da nossa igreja,
ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu posso fazer uma sugestão? Eu pode. Ela disse assim: mas a nossa igreja é uma igreja que não ora. Eu disse: irmã, nossa igreja não ora, pastor, a gente precisa orar. Eu disse: mas a senhora está falando de quem? Ela disse: não, da nossa igreja. Não, eu entendi, mas a nossa, essa aqui, essa é. Então a gente não ora. Não, a gente não ora. Quem é que não ora? Na nossa igreja, mas a nossa quem? Porque aqui tem quase 200 pessoas. Então quem é que não ora? Não, a nossa. Você está falando de mim? Não, o senhor não. Você está falando de quem? Você já observaram que esse povo fala: aqui não tem amor, não é? Aqui ninguém ama. É uma coisa interessante, né? Ninguém ama, ninguém não sei o quê, mas ninguém quem? Aí eu falei: irmã, a senhora está falando de pessoas específicas, fulano. Não, é da igreja. E a senhora conhece o povo da igreja todinho? Aí ela ficou: não, eu estou falando assim de reuniões. Ah, entendi. Então aqui tem pouca reunião de oração. Isso agora entendi, irmã. E qual é a sua sugestão? Aí ela disse assim: a minha sugestão é para todo dia, 6 horas, aqui ter um culto de oração. Todo dia. Aí só vai ver o que é mudar isso aqui. Falei: irmã, a sua ideia é maravilhosa. A senhora está sendo eleita agora a responsável pela oração. Então eu vou anunciar que a senhora vai estar todo dia 6 horas aqui orando em uma reunião. A senhora é a diretora da reunião de oração. A senhora topa? Já mudou, né? É topo, de pronto. Aí eu falei no púlpito: irmãos, a partir de segunda-feira que vem vai ter oração aqui todo dia 6 horas. Irmã, fique em pé, irmã. Ela ficou. Aqui está responsável para dirigir o culto de oração todo dia 6 horas. A irmã vai estar aqui. Esse culto teve quantas vezes? Nenhuma. Então, irmão, a gente tem que se preparar para lidar com pessoas que catucam a gente. Você necessita detectar quem é que mais te perturba, quem é que mais pega no pé. A gente está num culto abençoado, terminou o culto, a gente tá alegre, aí quando aquela pessoa já vem falar, não é? Ou é só lá que tem uma pessoa, aqui não tem não. Aí chega a dar um balde de água fria na gente. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que eles realmente perturbaram a vida do apóstolo Paulo. Eles perturbaram, irmãos, eles entristeceram o apóstolo Paulo. Eles fizeram com que o apóstolo Paulo chorasse, sofresse. Era uma igreja muito difícil, muito complicada. E eu queria ver, irmãos, com vocês, como essa igreja, ela tinha certas características que perturbaram tanto o apóstolo Paulo. Primeiro, é muito estranho, vá lá para o capítulo 1, por favor, de 1 aos Coríntios, e vai andar um pouquinho hoje na Bíblia. Vá para o capítulo 1 de 1 aos Coríntios, o verso 7. Capítulo 1, verso 7. De maneira que não vos falte vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, primeira coisa que essa igreja tinha é de espantar. Ela tinha todos os dons. E isso é uma coisa que engana muita gente. Era uma igreja que não faltava dom. O que é que encanta a gente hoje em dia? A gente que eu digo é no geral mesmo. São pessoas com dons, são pessoas com carisma,
São pessoas que você olha assim, meu Deus, como fulano é bênção, como ele sabe pregar, como ele sabe, a oração dele mexe com a gente, ele ora, gente é curada, tal. E muitas vezes a gente se impressiona com pessoas que têm dons. E Paulo começa elogiando essa igreja e falando com essa igreja, que é uma igreja, e ele diz assim: assim como o testemunho de Cristo está confirmado em vós, de maneira que não falta em vocês nenhum dom. Então era uma igreja equipada com dons. Em segundo lugar, irmãos, era uma igreja forte na doutrina. Não era uma igrejinha cheia de heresia, uma igrejinha onde pessoas eram levadas por doutrinas. Não. Paulo diz aqui na sua carta aos Coríntios que Paulo o tempo inteiro ele doutrinava essa igreja, ele trazia para essa igreja revelação de Deus. Irmãos, como é que pode? Eu queria parar um pouquinho aqui e perguntar a você: como é que pode uma igreja que tem todos os dons, que tem o apóstolo Paulo como pastor, o apóstolo Paulo doutrina, ensina, ele traz para esse povo revelações profundas espiritualmente, e como é que uma igreja com tanto dom, com tanta doutrina, com tanta revelação, é uma igreja tão difícil, tão complicada? Eu queria parar um pouquinho e ouvir vocês. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Porque é muito estranho, irmãos. Não, pastor Ivan? É muito estranho. Às vezes o pastor morre, pensa: meu Deus, estou falhando. Eu ensino tanto, eu prego tanto. O que será, irmãos, que aconteceu nessa igreja aqui? Um apóstolo Paulo ministrando doutrina, ensinamento. Ele lá no capítulo 13, fala de dons, de ministração de dons, de revelação divina, da ceia do Senhor, da unidade. Ele trabalha tanto com essa igreja, e ela não deixa de ser uma igreja complicada. Aí eu queria ouvir vocês. Quem pode aqui dar opinião? Quem pode aqui? A gente está hoje à tarde aqui compartilhando com vocês. Por quê? Quem quer falar? Hã? Pode falar, minha irmã. Mas aqui diz que eles tinham. Capítulo 13 diz que eles tinham. Certo, mas aqui está dizendo, aqui no verso 7, nenhum dom vos falta. Está aqui no verso 7. Ele não disse assim: vocês têm 12 e falta um. Não, nenhum dons vos falta. Então eles tinham esse dom. O que mais? Pode falar. Não, a minha pergunta é: uma igreja doutrinada, ensinada, tem todos os dons, e é uma igreja problemática. A minha pergunta é: por quê? Não, vocês não estão entendendo. Ou eu não estou conseguindo explicar as coisas. A minha pergunta é: se eles tinham doutrina, revelação, Paulo pastoreando, se eles tinham todos os dons, por que era uma igreja problemática? A pergunta é essa: por quê? Porque tinha gente, pastor. Porque... Pronto, você agora chegou. Você agora chegou. Porque, irmãos, os dons de Deus, as revelações de Deus, não torna a pessoa desumana. Essa é a resposta.
Então, quando Deus traz seu dom, é por isso que não existe diante de Deus pessoas que têm com Ele prioridade. Rapaz, pastor fulano é assim com Deus. Não é. Mas o pastor não sei quem, quando ele ora, o fogo cai. Mas a irmã fulana é uma bênção de Deus. Irmãos, todos nós estamos no mesmo pacote. Aqui Deus derrama dons, derrama unção, derrama revelação, mas isso é nos homens. Por isso, se você é pastor ou obreiro, anota uma coisa aí: não tenha perspectiva nas pessoas. Isso aqui está entendido, irmãos? Não tenha. Principalmente eu falo para quem é mulher aqui. Mulher sofre demais, porque a cabeça da mulher é concentrada geralmente nos outros. Ou seja, mas como é que pode a irmã fulana, que a gente trabalhou tanto, ajudou tanto, visitou tanto, fez tanto, e ela faz isso? Aí a mulher sofre muito. Já os homens, eles são mais racionais. São mais racionais. Então os homens conseguem explicar melhor. Deixa para lá, não ligo não. Mas a mulher fica martirizando, né? Fica aquela coisa martirizando. Por quê? Porque a mulher, ela tem um poder, que eu não sei se é poder, de guardar as coisas. Isso é um massacre para quem é mulher. Na mente feminina, irmão, procura entender aqui. Na mente masculina, o homem, ele foi formado no seu cérebro para ele vai eliminando as coisas. Ele vai apagando as coisas. A minha esposa de vez em quando pergunta: mas tu não lembra não? Não, mas faz 5 anos, mas não sei, mas a gente foi, não sei para onde, chegou. Eu digo, eu não estou lembrando não estou conseguindo lembrar não. Porque o cérebro masculino, ele é feito para ir eliminando. Vai entrando novos arquivos, na linguagem de, como é que chama? Tecnológica, né? Vai entrando nos homens novos arquivos, e eles vão eliminando os de baixo. Por isso que a mulher às vezes fica com raiva da gente, né? Você esqueceu, foi? Esqueceu de quê? De quê? Aí, porque a gente na verdade eliminou. E muitas vezes os homens eles têm o poder de eliminar o que para ele não é importante. Aí ele vai eliminando. Já, se outra coisa que você não esqueça: homens não associam um caso de hoje com um caso de ontem, de 8 anos atrás. Para o homem vai resolver o que houve hoje, não é o que houve 10 anos atrás. Já o cérebro feminino, ele associa todas as coisas. Então o que acontece hoje, a mulher já associa com o que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás. E aí dá um choque nela, porque ela traz à tona alguns fantasmas do passado. Não é isso? Lá do passado. Isso aqui está entendido? Não estou falando que isso é errado ou é certo, não, nem sei o que você está pensando, não. Estou explicando como acontece. Por isso que muitas mulheres, elas têm uma vida sexual dificílima, porque ela está presa à infância, ela está presa à juventude. E não é culpa da pessoa, é que a formação feminina, ela é, o cérebro dela, como se fosse um bocado de fios interligados, fazendo conexões.
E aí eu trago o seguinte: você pode jejuar como você jejuar, você pode orar como você orar, você pode ter o dom que você tiver, você vai continuar gente. E aqui era o problema de Corinto. Era uma cidade, irmãos, e a cidade, não estou agora falando da igreja não, a cidade era extremamente problemática. A cidade era problemática. A cidade de Corinto era uma cidade sexual. Vocês terem uma ideia, todos os dias, 1.000 prostitutas desciam as montanhas, estavam cultuando lá seus deuses, e elas desciam as montanhas, e elas se infiltravam na cidade só para transar com tudo que era homem, porque eram chamados de prostitutas cultuais. Era como se fossem mulheres santificadas para o sexo. Então Corinto era uma cidade profundamente contaminada por uma força sexual sem limite. Eu estou falando da cidade. Então, quando as pessoas se convertiam, e elas se convertiam de verdade, se convertiam, nasceram de novo, mas elas permaneciam com essa agonia sexual, essas taras sexuais, essa coisa que a gente vem de fora para dentro da igreja. Você pode ser o santo que você for, aí dentro de você, dentro de mim, tem problemas que tem que ser resolvido. Vou repetir: você pode ser o santo que você for, ter o dom que você tiver, orar como você orar, mas o meu passado, o seu passado, ele pode trazer coisas para dentro da gente que vai perturbar o nosso casamento, a nossa fé, a nossa educação das crianças, o tipo de esposa que você é, o tipo de marido que você é. A igreja de Coríntios, eles traziam esses traços. Era uma igreja complicada, porque eles vieram de uma cidade complicada. Irmãos, quando Paulo chega a Corinto, foi a única cidade, não esqueça disso, a única cidade que Paulo disse, pastor Edvan, que tinha medo de estar na cidade. Vá lá comigo para o capítulo 2, o verso 3. Primeiro Coríntios 2:3. Encontraram? Olha o que ele fala: e foi em fraqueza, temor e grande. Olha o seu texto aí, está lendo aí? E foi o que, irmãos? Fraqueza, temor, que eu fui o que? Está entre vós. Essa palavra aqui, temor e tremor, é a mesma palavra tremendo de medo. Você já imaginou Pedro com medo? Paulo, né? Muito bem. Já pensou, pastor Edivan, eu hoje à tarde vim na BR para cá dirigindo, tremendo com medo de vocês? Meu Deus, aquela igreja não presta, o povo lá, eu tumulto maior do meu Deus, tem misericórdia de mim. Que coisa terrível. O pastor Edivan ligar para mim: cuidado, ó, quando você chegar lá, olha, o negócio lá é seríssimo, a guerra lá é séria, é problemática, é uma guerra, é uma luta. Os irmãos não têm medo de pastor, enfrenta, bate na cara, e tal. E lá tem umas irmãzinhas que é um problema sério. Eu vinha tremendo na estrada, chegando aqui tremendo.
Talvez nem viesse. Estou cheio, estou preenchido, é verdade. Mas, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Paulo disse: olha, eu estive no meio de vocês com muito medo. E a palavra aqui original é medo. Muito medo. E tremor. Ele diz assim: medo e grande temor. E aí comentaristas dizem que esta cidade, ela era tão sensual, essa cidade, mas tinha tanto sexo. Essa cidade tinha tanto apelo sexual, era tão depravada, que quando o homem chegava ali, um homem, um macho, ele sentia cheiro de sexo no meio da rua. E era gente chamando para transar, apelando, gente nua no meio da rua. Era um tumulto tão grande no mundo. E Paulo disse: meu Deus, eu vou pregar lá, mas meu Deus, tem misericórdia de mim. Paulo tremia. E esse sexo que está no meio da rua, esse sexo que está sondando a cidade, ele entra na igreja. E aí Paulo fica assombrado no capítulo 5. Ande comigo aí, por favor. Capítulo 5, irmãos. Você está comendo aí a mensagem? Amém? Não é coisa séria ou não? Muito sério. Abriu aí 5. Geralmente se ouve que há entre vós o quê? É o quê? A minha versão diz imoralidade. Aí ele diz assim, ó: imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios tem. Meu Senhor da glória, mano. Eu estou sabendo que no meio da igreja, mas é um negócio tão imoral, mas tão imoral, que nem do lado de fora a gente encontrou. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele continua: pois é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui, logicamente, não era mãe, era madrasta, né? Mas era todo mundo dentro da igreja. O que Paulo está falando aqui é que era o pai, a madrasta, o filho, tudo dentro da igreja. E aí o filho do homem lá tinha relação sexual com a madrasta. E era todo mundo crente da mesma igreja. Só que Paulo diz aqui, ó, verso 2. Verso 2. Olha que coisa séria. E contudo andais o quê? Andais o quê, irmãos? Inchados, né? E nem chegasse a lamentar. Irmão, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Isso é para mim e para você. Olhe para mim aqui, por favor. Isso é para mim e para você. Eu digo para mim e para você. Quando a gente não lamenta mais pecado, a gente está mal. Mas é mal, não é malzinho não, é muito mal. Paulo diz assim: vocês sabem que aquela mulher ali, que é membro daqui da igreja, tem relação sexual com o filho do marido dela, e vocês não lamentam. Chega de noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A irmãzinha entra, tal, canta, faz louvor, e vocês nem ligam. E aí Paulo dá uma repreensão muito grande quando diz assim, que essa pessoa tem que ser tirada do vosso meio. Ela tem que ser tirada do vosso meio, arrancada do vosso meio. Olha o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunido vós
e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja entregue a Satanás. Quem está aqui tinha coragem de fazer um negócio desse, irmão? Irmão, eu não sei aqui, a igreja aqui, que eu não conheço de verdade. Mas o pecado está sondando, entrando nas igrejas. E a gente não tem mais disciplina. Não tem mais cortar. Não tem mais. Dr. Shed dizia uma coisa que eu achava bem interessante. Nós precisamos, pastor Edivan, ele dizia assim: você precisa ter coragem para dizer a tal pessoa: você não dá para ser pastor, você está cortado. Às vezes pessoas reprovadas a gente manda para outro campo. Não, eu quero ser transferido. Rapaz, manda, porque isso aqui é um rolo. Manda para outro canto. Irmãos, quando eu passei 20 anos na frente da Juvep, na direção de seminário, treinando pessoas, treinando futuros candidatos para ser pastor, para ser missionário. E algumas pessoas eu dizia: não tem condição. Esse rapaz está aqui estudando no seminário, mas esse cara é mentiroso, enrolão, mau caráter. E um dia eu chamei um e disse assim: você está reprovado. Você nunca dá para ser pastor. E você acaba de ser expulso do seminário. Porque aquele rapaz enganava, tomava dinheiro emprestado, mentia, enganava as pessoas. O cara era um maligno mesmo. E quando eu descobri a primeira vez, a gente chamou, perdoou, que a Bíblia manda fazer, né? A primeira vez perdoar, a primeira vez orientar, a segunda vez também repreender, mas a terceira vez não pode mais. Eu falei: rapaz, você faz o mesmo pecado 3 vezes, você tem problema sério, você é mau caráter, então você está do seminário, é expulso do seminário. Você é um cara perigoso, expulso também do seminário. Irmãos, uma coisa é um cara desse que eu expulsei, porque ele dava na vista que é mau caráter, dava na vista. Mas às vezes aquele que não dá na vista fica semeando contenda. Parece um santinho, mas tem nele espinho e veneno. Fica só soltando veneno. Aí na tua frente ele é um santinho medonho. Não foi bem isso que eu quis dizer, não. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas e cortar. Vai botar para fora da igreja? Não. Igreja é lugar de ovelha, de bode, de todo mundo. Não é ou não? Aqui tem que ter bode, tem que ter ovelha, tem que ter, né? Tá cheio de bode aqui, tá? Só que eu não sei quem é bode, quem é ovelha, não tem como saber. Às vezes a gente pensa que o complicado é o bode, não é. Às vezes o bode é o mansinho, é o bonzinho demais. Eu tenho que ficar ligado, para estar atento. E aquele cara foi embora. 3, 4 meses se passaram, o telefone meu tocou. Era um diretor de outro seminário. Ponza, rapaz, fulano de tal está aqui no nosso seminário, e eu queria que você mandasse dele a transferência. Eu falei: rapaz, não vou mandar. Por que não? Porque esse cara é mau caráter, enganador, é mentiroso. Esse cara não presta, sabe, para ser um obreiro, para ser um líder. Aí ele disse: tá bom, pô, obrigado, e ligou. Aí o cara lá, muito inteligente, porque esse povo é inteligente demais, tem isso também. Aí ele no diretor, ficou lá. Não deu 6 meses. Deu trote lá, enganou lá, foi embora o seminário, deu uma confusão. Irmão, Paulo disse assim: olha, esse rapaz
que teve relação com a madrasta dele, eu dei uma sentença. Meu irmão, é muita autoridade. É ou não, irmão? Eu dei uma sentença. Eu entreguei ele a Satanás. Meu irmão, o pastor, ele cerca a igreja para que o diabo não entre. Porque o diabo quer pegar a gente, não consegue não, porque está cercado aqui. Primeiro por Deus e também pelo seu pastor. Por isso que crente sem igreja é presa fácil. Crente sem igreja é presa fácil. Mas aí Paulo tem uma cerca lá protegendo as ovelhas. Paulo abre a cerca e diz: Satanás, vem cá, pega esse cara aqui, pode. Meu irmão, pode pegar esse cara, pode destruir o corpo dele. Eu já vi, irmãos, um pastor que adulterou, que transou com outras mulheres da igreja. Eu fui visitá-lo no hospital. Ele com 38 quilos. Só os ossos. Um estado de miséria tão grande. E ele disse a mim assim: eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu estou aqui. E eu disse: eu também sei porque você está aqui. Mas eu trouxe para você uma notícia. Ele disse: qual é? Deus é o Deus de perdão. Amém, irmãos? Deus que restaura. Deus que conserta pessoas. E Ele pode te levantar dessa cama, dessa doença louca que você está. E pode te restaurar. Se você pedir perdão a Ele e também se perdoar. Ele chorando, oramos. E ele se levantou dali curado e está bem hoje, graças a Deus. Amém? Mas esse rapaz aqui não teve jeito não, irmão. Por que não teve jeito? Porque Paulo disse que era um costume. Ninguém lamentou. Posso terminar? Amém? Vamos terminar? Um pouquinho mais? Mas um pouquinho mais. Paulo continua com medo. Esse medo é da cidade, por ser uma cidade profundamente sexual. E esse medo é da igreja, porque é uma igreja que odeia Paulo. Essa igreja aqui tinha uma relação com Paulo de amor e ódio, de amor e ódio. Essa igreja aqui chama Paulo de louco. Está aqui escrito. E essa igreja aqui diz a Paulo que não precisa mais dele. Aí Paulo diz assim: tomara que vocês não precisem mais de mim. Então que relação doida de desprezo, de zombaria, de chamar Paulo de doido. Irmão, que negócio mais maluco é esse? Mas Paulo continua. Paulo narra, irmão, vai lá para Coríntios capítulo 4. Vá comigo lá, por favor. Capítulo 4, verso 8. Olha 1 Coríntios 4, 8, o que é que diz? 4, 8. Alguém pode ler? Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e proverás Deus renascer, para que também nos reinemos convosco. Vocês já estão fartos, irmão. Era uma igreja que dizia, a igreja dizia assim: nós não precisamos do pastor Edivan nem da mulher dele aqui, não precisa mais. Já encheu o saco. Já pregou demais, a gente já é maduro, a gente não precisa mais do que ele está pregando para a gente. Então assim, vocês já estão fartos, chegaste a reinar sem nós. E tomara que fosse mesmo, porque Paulo queria que fosse. Verso 9.
Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fosse condenado à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto anjo como aos homens. Nós somos loucos por causa de... E vós sois sábios, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofri fome, sede, nudez, fomos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhamos nossa própria mão. Como somos injuriados, bendizemos, quando somos perseguidos, suportamos, caluniados, procuramos reconciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo. É isso, irmão. Verso 14: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para o quê? Como o quê? Filho o quê, irmã? Meu irmão, eu prego isso aqui com vergonha de mim, eu prego assim envergonhado. Como é que uma igreja dessa é para meter um pau mesmo, sem pena dele? Filhos amado. Agora minha outra pergunta é: por que filho amado? Ou um bocado de cão, um bocado de... que mais? Ele gerou, o que mais? Também, que mais? E por que, irmãos, essa guerra é tão complicada, tão difícil? Por que Paulo não chama esse povo de miserável, de cão, de carnal? Chama de filho amado. É? A graça. Em quem? Em quem? Em quem? Não, em quem? Em Paulo. Paulo, em nenhum minuto. Eu queria que você hoje à tarde saísse agora com isso no coração. Em nenhum minuto deixou o coração ser contaminado. Em nenhum minuto. Esse povo é trabalhoso, esse povo é problemático, esse povo me dá dor de cabeça, mas é filho amado. Eita, a visão de Deus, irmão. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Filho, filho mesmo, bem alto. Pode baixar. Já teve vontade de matar ele? Algumas vezes, né? Estou brincando, claro, né, irmãos? Mas, irmão, seu filho já lhe perturbou, que você não sabe o que fazer com ele? Já ou não, irmão? De teimosia, de mandar estudar e não estuda, e meu irmão, é uma dor de cabeça, ensina, manda dormir, não vai dormir, manda escovar o dente, não quer escovar, e tal, e aquela agonia, para estudar, não vai estudar, e às vezes lhe enfrenta. Que a pior coisa que eu acho dos filhos de hoje é enfrentar a gente. Eu acho que isso aqui não tem coisa que doa mais do que um sem vergonha de 12, 13, 14 anos enfrentar a gente. E como a gente está mais enfraquecido, a gente parece que não está com muito peito para encarar eles, não. Um dia meu filho Cauã perguntou a mim: pai, me diga uma coisa. Por que é, olha só, 12 anos, que você chega aqui, liga a televisão, e não sei o que, e bota um canal que você quer, e tal, e faz não sei o que, por que só você manda aqui? Mas rapaz, eu fiquei irado. Meu irmão, se eu digo isso a minha mãe jogava do lado de fora, não era? É, acabou, né? Meu irmão, eu fiquei, deixa eu confessar aqui meu pecado,
irado. Como é? É porque o senhor quer mandar aqui, o senhor quer não sei o quê, o senhor pensa que é o rei daqui, não sei o quê. Eu digo, calma, senta aqui, calma. Eu quero dizer a você, seu cabra, que o rei daqui sou eu. Olha, quem manda aqui sou eu. Eu desligo o que eu quero, eu quebro o que eu quero, eu jogo fora o que eu quero, eu mando aqui, eu desmando aqui. Essa casa é minha, não sua. Tá certo? E a partir de hoje, você não abre o bico para me confrontar, como você fez aqui. Foi a primeira e última vez. Porque aqui tem um dono, aqui tem um chefe, aqui tem um rei, um só, sou eu. Ele ficou assim mesmo. E eu vou ser rei quando? Quando tu casar, quando tu tiver tua mulher, sei aonde, teus filhos. Mas aqui só tem um rei, sou eu. O seu reinado. Mas meu irmão, eu fiquei impressionado com um menino de 12 anos. Sabe o que é isso? Pode acreditar. Porque nós pais vamos deixando. Eles vão sassaricando, crescendo um pouquinho. Vai enfrentando a gente vai deixando. Chega no restaurante, fala o que quer, vai deixando. E aí você vai abrindo, vão entrando. É assim que funciona. Cadê que os pais da gente deixavam isso com a gente? Cortava na hora, meu irmão. Meu irmão, desculpa aqui, viu? Meu amigo, no dia que eu chamei o primeiro palavrão na minha vida, eu tinha uns 15 anos de idade, foi o primeiro palavrão que a minha irmã passou e deu um chute nas minhas costas, e eu falei, vai se. Aí eu disse a minha irmã, mas como é? Meu irmão, mas foi um pau tão grande que eu levei. Não, dói até hoje, meu amigo. Dói até hoje. Vem cá, foi a primeira, mas foi pau. Eu no chão e ela tem isso não. Para você respeitar essa casa aqui. Olha só, irmão. Dentro dessa casa aqui não se chama palavrão. Aqui dentro tem ordem. Você me deu uma lição, pau doendo aqui, ela pá. Minha amiga tem uns 55 anos, até hoje dói. E outra coisa, nunca mais engoli aquilo até hoje. Eu quero falar e não consigo palavrão. Mas eu acho que a gente vai deixando, né, irmão? O filho vai montando, o filho vai minando a gente. Escuta aqui, ele vai minando. É para dormir 11 horas, o bicho vai para 11h30 e tal. É para desligar o celular e não desliga, mas um pouquinho aqui. É porque a senhora não sei o quê, porque não sei o quê e tal. E vamos sentar para comer, depois eu vou. E a gente não quer mais ter trabalho, porque a gente está sem paciência. Porque a minha filha de 28 anos pergunta a mim, eu estou aqui abrindo meu coração aqui. Ela pergunta a mim, cadê o Pontes, meu pai, que me criou? Está onde? Ele pergunta a mim, ela, 28 anos. Pai, o senhor afrouxou. O senhor com a gente era tudo pá. Hoje com o Cauã que tem, o senhor não faz mal. Eu falei, Kísia, pode acreditar, eu estou sem força, eu estou no limite. Então quando eu mando Cauã 3, 4, 5 vezes, não é como antigamente. Eu tenho 55 anos, então eu acho que eu estou mais cansado, mais no limite. Afrouxei mesmo, de verdade. E aí o bicho está crescendo. Está crescendo, só mandando. Só que de 6 meses para cá, eu comecei de rapaz, ou eu tomo mais reda com esse cabo aqui, ou ele vai mandar aqui dentro. Porque olha, o mundo que eles vivem, a escola que eles vivem, sabe, o mundo tecnológico que eles vivem, os amiguinhos na cabeça deles, tal, faz com que eles pensem que o mundo é para eles.
Irmãos, eles são insatisfeitos. Insatisfeitos. Eu conversei com a minha esposa, ou a gente toma a rédea de Cauã, ou quando ele virar um jovem, eu e você, Liliane, vamos pagar um preço alto com Cauã. Porque esse bichinho está cheio. A esporinha está crescendo, virando frango. Aquela esporinha está crescendo. Está crescendo. Aí eu tive uma conversa com ele, pai, segurando peteca, e Liliane, tu também segura, e tal. E eu sentei na mesa com ele, foi 1 hora, nós dois, pá. Eu digo, olha, eu vou ser melhor, o pai. Aí eu estou na rédea. Aí eu estou percebendo ele já mudando em tudo. Porque não é ele, sou eu. Filho vai até onde você deixa, irmão. Posso escrever isso aí. Quando eles percebem que alguém está mandando, eles recuam. Agora, se ninguém está mandando, ele vai. É como um guri aqui da igreja, vai vir correndo, para cá. Ninguém faz nada. Aí ele fica correndo. Mas se chama, dá um puxão, aí o puxão dá uma freada. Aí Cauã hoje já está começando. E eu resolvi encarar, segurar a minha peteca, proibir, mandar, dar ordem. Eu vou buscar ele a pé, Cauã. Porque eu vou andar com o meu cachorro. Aproveito, passo por lá. Aí pego ele, vou para casa andando. Aí um diz, pai, por que tu só vem me pegar a pé? Não, eu estou andando. Aí ele disse assim para mim, o que é que meus amigos vão dizer? Eu disse, de quê? Que eu sou o único da escola que não tem carro. Porque todo mundo tem, menos eu. Eu digo, pronto, agora vai a pé mesmo, pronto. Agora só vai a pé. Pronto, agora acabou. Vai a pé e volta a pé. Agora vai mesmo a pé mesmo. Que eu, irmão, tem que torar o cabrecho. Depois disso tudo, irmão, olha, depois disso tudo aqui, me impressiona Paulo chamar meus filhinhos amados. Meu Deus do céu. Sou mais crente demais, homem. Meus filhinhos amados. Tudo de Cauã que eu contei até agora, eu amo feito doido, irmão. Você ama, não tem jeito. Filho consome a gente de amor. É ou não, irmão? Consome, olhe. Quer ver uma coisa para bater a gente? É mexer com o filho da gente. É ver o filho da gente mal. Isso abate tanto. Então a visão de Paulo para esse povo aqui era de filho. Por isso que Paulo não leva para o pessoal. Nós somos chamados como obreiros a olhar para as pessoas como filhinhos. Irmãos, pessoas complicadas, elas precisam de você. Não bota para fora não. Se meu pastor, ele fala, meu pastor, você fala uma hora que está assim, rapaz, desculpa aí, diga aí. Esqueceu? Não ou é? Certo. Vai morder a gente. Mas hoje à tarde a gente vai sair daqui todo mundo bravo, né? Chegar em casa, agora tem ordem aqui dentro de casa. Agora vai. Lá em casa a gente teve uma situação semelhante quando se falava de bolsa de escola. Uhum. E ela queria uma bolsa que custava acho que 4, 5 vezes o que não valia aqui. Certo. A mãe foi e comprou uma bolsa boa, durada e bonita, mas não era da marca que ela queria. É complicado. E aí ao chegar na escola, ela diz assim, todo mundo na minha escola tem a bolsa X, Y, Z. Só a minha que é desse jeito. Aí a gente estava na mesa nesse momento e resolvemos o problema imediatamente.
Acabou. Melhorou. Tem um artigo do sociólogo, eu não sei se alguém aqui assistiu, que ele diz assim, que a diferença dos pais antigamente é porque os pais antigamente não abriam mão de ser respeitado. Ou você me respeita, ou o pau canta, suma daqui. Esse que os pais de hoje, eles querem ser amados. Aí complica. Mas primeiro a gente tem que ser respeitado. Respeitado. Amado depois. Amém? Vamos terminar. Então Paulo continua com a visão de filho. Glória a Deus. E eu e você precisamos ter essa visão. Vamos sair daqui pensando que aquela irmãzinha complicada é um filho, é uma filha. Tá? A partir de hoje não elimine pessoas, mas dê chance. Tenha cuidado com elas. Com as mais complicadas, tem que ter cuidado com elas. Primeiro, não perca a visão de filho. Amém, meu irmão? 2, verso 5, capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, não perder a visão de eles são filhos, então encerrou. Filho de Deus e a gente tem que cuidar. 2, não negue a luta que a gente está passando. Verso 5. Lutas por fora, temores por dentro. Irmãos, quem é que hoje não vive uma luta? Luta com o filho, luta com o dinheiro, a crise. Irmãos divorciando, não é? Irmão divorciando, deixando a igreja. Esse movimento aí de heresia, que está derrubando tanto crente. Gente sem igreja. Eu atendi um rapaz ontem, viu, obreiros pastor aqui. Aquele rapaz tem 25 anos de crente. Ele disse a mim assim: pastor, não aguento mais. É muita hipocrisia, é muita misturada, muita política, muita coisa. E ele disse assim: eu já pensei em ser ateu. Mas eu parei para pensar, pastor, eu não tenho fé para ser ateu. Foi como eu não tenho fé para ser ateu. Porque para ser ateu tem que ter muita fé. Porque eu descreio nisso aqui, não tem como não. Em terceiro lugar, pastor, eu pensei em ser crente em casa. É mais fácil. Dos 3 pontos, qual o seu concordo? Foi nenhum. Você tem que ser crente na igreja e deixar de olhar para os irmãos. Só isso. Se você parar de olhar defeito, rapaz, porque aquele louvor não presta, porque aquela irmã bate muito alto na bateria, a irmã aqui era para, né, errou hoje, que eu vi que ela errou umas notas. Estou brincando, hein? Estou brincando. Você não aguenta, irmão. Vive uma fé simples. Irmão, ser crente hoje é luta, é pecado demais, é erro demais, é tumulto demais, é muita violência, é gente depravada, é muita loucura. Então não negue que a gente está num momento difícil. Não negue. O momento é difícil. É difícil espiritualmente, é difícil financeiramente, é difícil para casamentos. Uma igreja aqui de Pernambuco, Santa Cruz, lá teve 12 divórcios em um ano. Em um ano. Não foi de vocês não. E lá tem 100 membros. Não é 100 casais não. Lá tem 100 membros. Teve 12 divórcios em um ano. Pastor, quase está enlouquecendo. 25% da tentativa. É muita coisa. Irmãos,
80% dos pastores declararam que lutam contra a depressão. 80%. 75% disseram: o ministério enfraqueceu a minha vida, o meu casamento e a minha pessoa. Rapaz, é muita coisa. 75%. O que tem de mulher de pastor que não quer ir mais para a igreja, que não suporta mais, é muita coisa. Eu posso contar aqui um testemunho? São 10 para 5, não sei que hora eu devo terminar. Já era para ter acabado, né? Posso? Eu estou com medo do horário. É porque eu estou com fome já, né? Eu estou com temor por dentro. Estou certo, né? Mas meu irmão, quem é mulher aqui de pastor aqui, de obreiro? Levanta a mão, por favor. Mas com fé, ela fez assim, ó. Ela quase não levanta. Um pastor me ligou. Esse pastor Pontes, a minha esposa ontem, ela tentou suicídio 2 vezes. Olha que coisa incrível. Ela estava na sala, ligou para a médica dela e disse assim: eu vou me suicidar agora. 30 anos de ministério. Vou me suicidar agora. Eu estou aqui na sala, eu vou tomar tal coisa, não sei o que foi, e eu vou morrer agora. Então eu estou ligando para a senhora para lhe agradecer, mas eu vou morrer agora. Aí a médica urgentemente ligou para o marido dela, que é pastor. Só que como o pastor me contou que ele viu o telefone tocando e era a médica dela, aí ele não atendeu. Vou atender não, porque ela quer falar com a minha esposa, e a minha esposa não está comigo, está em casa. E a médica tome ligar. Aí depois de umas 5, 6 vezes, aí ele atendeu. Alô, pastor, pelo amor de Deus, a sua esposa está em casa agora, vai suicidar. Vá lá agora. Aí foi louco. Quando chegou, ela já tinha tomado o negócio lá. Aí estava deitado no sofá, deitada, já mal, muito mal. Ele pegou, levou para o hospital, deu tempo ainda, fazer lavagem, não sei como foi. Eu sei que ela não chegou a morrer, mas tomou no outro dia remédio pesado. Irmãos, quando aquela mulher entrou no meu consultório, mas deu pena, ela parecia um zumbi. Sim, aí ele disse: mas atenda ela. Eu falei: mas meu irmão, ela com a coisa de suicídio, é um psicólogo, psiquiatra. Não, mas ela disse que só quer se for o senhor. Traga ela, irmão. Ela entrou, deu pena. Mulher que prega, dirige culto, dirige louvor, coral, mulher dinâmica, sentou na sala. Irmã, foi que houve? A senhora tentou suicídio ontem? Tentei, pastor. A senhora está arrependida? Disse: não. Se der bobeira hoje, eu faço pior ainda. Hoje eu faço pior. Ali eu perguntei: o que aconteceu? Irmãos, entendam agora o mundo daquela mulher. Esse pastor, 25 anos de ministério. Deixei minha vida no Rio de Janeiro, meti a cara numa igreja, aconselhando mulher, homem, jovem, dirigindo coral. Dia da mulher, dia das mães, eu dentro feito louca, trabalhando, fazendo almoço para obreiro, e parece você, né? Fazendo almoço para obreiro, e não sei o que, e pastor, escola dominical, acorda cedo, vai abrir a igreja. Não, e ali eu estou vendo que, né? Vai abrir a igreja e corre, e domingo é um dia horrível para a gente. É verdade, não é assim? O pior dia é domingo, mas é pior mesmo. Que cansa.
pastor, são 25 anos. Semana passada, eu pedi ao meu marido uma sandália dessa de mulher. Ele disse: é quanto? Essa pergunta aí já dá uma né? E é quanto já mata tudo, né? É quanto? É uma misericórdia. Eu falei 80, 100. Aí ele me deu 100. Aí eu cheguei no shopping, dei uma voltinha por lá, vi uma de 150. Aí eu pensei assim: a bênção aqui, 150. Eu gostei, eu amei. Irmão, isso aí é mulher que entende, não sou eu não. Amei, gostei. Aí eu dei 150 no cartão. Cheguei em casa feliz, pastor. Quando eu cheguei em casa, falei: bem, olha lá a sandália. Quando ele olhou, quanto foi? Ela disse 150. Espera aí, mas eu não lhe dei 100? Não, porque botei 50 no cartão. Aí ele disse: mas você não sabe que a gente está apertado, que a igreja não tem dinheiro, que a nossa vida não sei o que, irmão. Ela foi se acabando. Pastor, eu fui para o quarto, me deu vontade de chorar. Eu fui para o quarto, eu pensei: 25 anos me matando pelas pessoas, e eu não tenho direito a uma sandália. Uma sandália. E o povo da igreja, pastor, é carrão, é sandália, é sapato alto, e eu não tenho esse direito, pastor. Aí eu falei assim: e aí, pastor, quando é hoje, eu pirei hoje. Eu falei: não vale a pena não. Não vale a pena não. Ministério, igreja, não vale a pena não. E agora eu tenho 50 anos, e agora? Agora eu vou morrer. Entrei no quarto do meu revólver, fui morrer. Eu só escutando, né? Quando ela terminou, eu disse assim, eu disse uma frase a ela que ela se levantou. Eu falei assim: a senhora tem razão. Isso o quê? Como é, pastor? Eu tenho razão? Eu tenho toda razão. 25 anos e não merecer uma sandália. A senhora tem toda razão. Rapaz, você levantou assim, sabe? Pastor, quer dizer que eu estou certa? Tá mais do que certa. Está mais do que certa. Eu imagino as manhãs que a senhora saía, acordava cedinho para abrir a igreja. Eu imagino quantas pessoas chorando, batendo na sua porta. E agora uma sandália. Ela disse: puxa, eu pensava outra coisa, que o senhor ia meter o pau em mim, dizer que eu estava doido, que o diabo ia me levar. Eu falei: não, a senhora está mais do que certa. A senhora, como mulher de pastor, a senhora merece uma sandália, um sapato alto. A senhora merece, sabe, um brincão bacana, dar uma arrumada, né? Não, mas merece. Mulher de pastor é top de linha, tem que ser bem cuidada, tem que ser. É preço alto, né? Capricha a gente lá, né? Eu digo: a senhora está certa, minha irmã. Olha, eu imagino assim, ela ficou. Aí, irmão, foi uma hora de conversa, ela já começou a respirar. Eu digo: olha, agora, a senhora é de onde? Do Rio de Janeiro, não sei o que. Só tem quantos anos? Faz 50 agora. Eu digo assim: qual o maior sonho da sua vida? O maior sonho? Ela é ser pedagoga. Pedagoga? É o sonho que eu tinha, meu Deus, quando eu me converti. É a coisa que eu mais queria em minha vida. Mas em nome do ministério, eu renunciei. Que não dá tempo não.
Aí eu disse: me diga uma coisa, a senhora vai morrer com quantos anos? Já tirei dela a ideia do suicídio, né? Ela assim, olha, e eu sei, pastor, olha lá, já mudou, já não é mais agora, né? Entendeu? E eu sei, eu digo: eu sei. Eu sou santo, sei. Eu sei exatamente quando a senhora vai morrer. Ela disse: não me diga. Eu digo: com 85 anos. No mínimo. Pelo seu jeito de ser assim, uma mulher inteligente, tal, né? É 80 para lá. Então bora fazer aqui uma conta. Vamos. A senhora tem 50. Tem. Botei no papel 50. Vai morrer com 85. Isso. Então falta quanto? 35. Aí ela disse: é verdade, eu nunca pensei nisso. Eu digo: pronto. Quanto é o tempo do pedagogia? 4 anos. A senhora termina em 4 anos, tem 31. Ela disse: meu Deus, é muito tempo. Eu digo: pronto. Mas dá tempo? Eu digo: dá. E eu com 50, eu ainda consigo? Eu digo: na hora. Mas peraí, eu não tenho nem primeiro grau. Eu digo: eu resolvo isso. Como? Essa rua aqui, olha, lá na frente. Essa aqui, você vai lá agora. Tem supletivo primeiro grau, supletivo segundo grau. Eu vou lá agora, pastor. Eu digo: vá, deixa o marido comigo. Ela saiu, o marido entra. Eu digo: meu amigo, você está à beira de perder uma mulher de Deus. Uma mulher que rala contigo, que sofre contigo, uma mulher que chora contigo, uma mulher que há 25 anos aconselha, escola dominical, grupo de estudo, coral, faz almoço para obreiro, há 25 anos. Essa mulher chegou aqui, ó, esgotou. Daqui para frente é suicídio. Ou você, marido, cuida dela. Cuida como? Meu amigo, você vai ter que andar mais com ela, passear mais com ela, comprar sapato para ela, restaurante, passear. Quando tu sentir sintomas, ela esgotando, tira. Domingo que vem, minha filha vai almoçar não sei aonde, deixa a guerra comigo, alivia tua mulher, meu irmão, porque tu vai perder tua mulher. E igreja suga, quando ela estiver morrendo, tira, bota outra. Não é assim não? Acabou. Aí chamei os 2 filhos dela, os 2 filhos já são grandes formados, o marido, e disse: é hora de cuidar da tua mãe. E eles começaram a cuidar. Aí eu descobri, sem ela saber, aniversário do casamento dela. Aí já liguei para o marido dela: pastor, olha, dia 25 que vem, né? Vai acordar de bobeira, não tá? Acordar. Ela não faz café, almoço nem janta, tá? Leva ela para um tremendo restaurante, vai passear. Compra para ela outra sandália dessa aqui. Cuida dela. Amém, irmãos? Ela está gostando aqui. Ela é. Ô, bênção! Você me disse que eu ligo para ele. Me diga a data que eu ligo para o marido. Irmãos, 6 meses atrás, o telefone meu tocou. Era alguém do outro lado, chorando de alegria e dizendo: pastor Pontes, como Deus lhe usou para restaurar a minha vida. Eu quero dizer ao senhor que eu estou na mão aqui com o jornal. Ela dizendo: eu passei no vestibular, fiz primeiro grau, fiz segundo grau, supletivo, fiz vestibular. A minha primeira aula de pedagogia é a semana que vem.
Amém, irmãos? 50 anos é o quê? Nada, irmão. Dá para fazer ainda. Amém? É possível. Agora eu vou terminar de verdade. Temor. Agora, ele disse assim: que Deus lhe consolou com a chegada de Tito. Ô irmão, não tem coisa melhor do que amigo. Não tem coisa melhor. Tem amigos. Pessoas dizem, mas não dá para confiar em ninguém hoje. Dá não? E você é de confiança? Mulher tem que ter amigas. Não é amigo não. Mulher casada não tem amigo. Homem casado não tem amiga. Não existe isso. É amigo de Face, não tem amigo de canto nenhum. Foi casado, não tem amigo não. Amiga, aliás. Tem que ter amigo. Amigo para chorar. Amigo para conversar. Amigo para escutar a gente. Amigo para aliviar. Para aliviar. Quem está muito doente, que a gente tem que orar por ele, pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo agora teve um princípio de infarto. Edivaldo aqui da igreja de vocês. Tá certo? Pastor Edivaldo não sabia disso. Eu comuniquei ele hoje. Quando eu soube, eu corri lá. Passei uma manhã com ele. Pastor Laércio foi lá semana agora. Foi só visitá-lo. Quando Paulo diz assim: eu fui confortado porque Tito chegou. Porque Tito era uma pessoa, irmão, que gerava conforto, gerava amizade. Não era aquele amigo chato, não. Era um amigo bacana. Vamos passear, vamos sair, vamos fazer isso, vamos conversar. Tem amigos. Amém? Tenha amigos. Tenha amiga. Plante colega e colha amigos. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Que essa palavra ela fique remoendo em mim e em você. E que a gente suporte problemas, suporte luta, suporte angústia. Mas que a gente busque em Deus socorro. Depois ele termina dizendo, além de Tito, ele termina dizendo: Deus me confortou. A gente não pode perder essa visão. Que Deus conforta a gente. Amém? E além de Deus, tem que ter carne, tem que ter pessoas. Não é? Você num quarto, Senhor me ajuda, é uma bênção. Mas você receber um abraço de alguém, estou com você, conte comigo, é outra história. Vamos sair hoje, vamos tomar uma Guaraná. Guaraná, não tinha pensado em outra coisa, né? Não? Tomar um Guaraná, né? Eu tenho 2 amigos que de vez em quando a gente desliga o celular. Ninguém morre de ligar o celular. Faça esse teste. Eu, quando dá 10 da noite, já era, desligo, pronto. No outro dia, ligo de 8 da manhã. Esses 2 amigos meus, a gente desliga o celular e vai para dentro do mato, onde tem uma cachoeira, onde tem mato. A gente fica lá, ó, deitado no chão, os 3, só conversando sobre família, sobre a gente, o dia todo. Ninguém sabe onde a gente está. Lá para 4 horas, a gente almoça os 3 juntos e cada um vai para a sua igreja. Isso faz tanto bem para a gente. Um dia, um desses amigos chegou na frente da minha casa, buzinou o carro, eu saí. Quando eu entrei, ele disse: Pontes, entra aqui. Quando eu entrei, ele disse: estou deixando tudo. Tudo o quê? Ministério. Estou abandonando o ministério. Hoje. Porque o pastor presidente dele ligou para ele, irmão, mas bateu sem pena, cobrando dele um negócio lá que
vou deixar. Vim só aqui falar contigo. Mas que eu vou deixar, eu vou. Que eu vou abandonar, eu vou. E é hoje. Aí eu falei, parabéns. Parabéns por quê? Eles conseguiram. Eles quem? Os inimigos, os críticos, conseguiram o que eles queriam para você. Eles conseguiram. Então eles vão se alegrar. Então pare, porque eles vão se alegrar. Aí ele disse, não, assim não. Falei, meu amigo, vamos continuar. Vamos continuar. Ele apertou minha mão. E nós dois choramos dentro do carro. E ele saiu lá e disse, ponto, valeu, eu vou continuar. Amém? Temos que ter amigos. Amigos. Deus nos ajuda, Senhor. Obrigado por essa tarde que o Senhor está aqui. O Senhor tem tido misericórdia de nós. Tem tido piedade de nós. Deus, nesta tarde foram tantos assuntos. Foram tantas áreas que nós tocamos. Mas dentre tantas, nos ajuda a suportar tentações. Vivemos em um país tão sexual. Apelo sexual. É uma loucura. Nos ajuda a suportar. Nos ajuda a criar filho. Meu Deus, como é difícil. Como as crianças e os adolescentes, eles estão difíceis. Como está difícil. Nos ajuda a criar eles, ó Deus. Educá-los. Me dá sabedoria a cada pai aqui, a cada mãe aqui. Que a gente não abra mão de educar, de dominá-los, mas também de amá-los. Que eles se sintam amados e protegidos por nós. Também, Pai, pedimos, dá-nos amigos, ó Deus. Às vezes a gente não tem nenhum amigo, nenhuma amiga, para chorar, para compartilhar. Deus, dá-nos amigos, para a Tua glória. E fortalece a nossa fé. Fortalece pastor Edivan, sua esposa, seus filhos. Fortalece esse campo aqui. Cada obreiro, cada pastor, cada esposa de pastor. Repreenda a depressão. Repreende toda angústia, todo medo, toda tristeza. Repreende, meu Deus. Nos dá uma noite ainda abençoada. Abençoada por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.